Fala aí, meus queridos, a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Eu sou o pastor Eliosmar e no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 formas maravilhosas de fazer jejum. Isso mesmo, e a terceira, fique atento porque a terceira vai te ajudar a perder alguns quilos, amém? Vamos analisar o por que fazer jejum, para que serve, se está na Bíblia, se Jesus ordenou, é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Fique comigo até o final que você irá descobrir essas 3 formas e a terceira vai te ajudar muito. Glória a Deus! Mas vem cá, irmão, não faça jejum? Isso mesmo. Não faça jejum se você quiser ser um derrotado. Não faça jejum se você não quiser se aproximar de Deus. Não faça jejum se você não quer ter vitórias na tua vida. Não faça jejum se você quer ser um covarde. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. 3 formas de fazer jejum. Abra aí a tua Bíblia, capítulo 4 de Esté, e o verso, ele é o número 15 e o número 16, que diz assim, Esther, capítulo 4, 15 e 16, que nos diz, então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Meus irmãos, glória a Deus, esse jejum praticado por Esté foi um jejum total. Por que um jejum total? Reparem que ela diz que esse jejum seria estabelecido durante 3 dias, não poderiam comer e nem beber. Irmãos, por que 3 dias? Ô, irmão Eliosmar, é possível fazer um jejum de 3 dias sem comer e sem beber? Sim, é possível. Segundo a ciência, o nosso corpo só resiste de 3 a 5 dias sem beber água. A gente consegue ficar até um longo período sem comida. Porém, sem água só conseguimos no máximo 5 dias e a pessoa pode chegar a óbito. Então ela estabelece um jejum de 3 dias. E aí surge a pergunta, por que ela fez um jejum de 3 dias? Ela precisaria tomar uma decisão muito séria na qual ela precisaria adentrar a presença do rei. Ela então corre um grande risco porque era contra a lei, nós acabamos de ler aqui. Ela adentrar a presença do rei sem que fosse anunciada, sem que ela fosse chamada a ir ter com ele. E a Bíblia diz que ela estabelece esse jejum total de 3 dias e após isso ela foi falar com o rei e conseguiu grande êxito. Qual era o propósito dela? Salvar o seu povo, salvar os judeus que estavam sendo perseguidos naquele momento a ponto de morrer, a ponto de ser expulsos dali. Então ela estabelece um jejum de 3 dias, esse jejum, um jejum total. Irmão, é possível fazer? Sim, é possível fazer um jejum de 3 dias. De repente você quer tomar uma decisão, você quer se aproximar mais de Deus. Eu conversando com o irmão outro dia, ele me disse que ele estava fazendo jejum, dia sim, dia não, e 3 horas de oração. Quando ele encostava perto de uma pessoa endemoniada, a pessoa caía. Porque ele entrou em uma conexão tão forte com Deus, ele estava tão perto de Deus, mas tão perto através do jejum e da oração. Então, a Esther pratica um jejum total, que é um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Amém? Segunda dica, o jejum com água. Irmão, como assim um jejum com água? Isso mesmo, um jejum que a pessoa pode tomar água. Provavelmente, esse jejum foi praticado por Jesus. Lucas capítulo 4 nos diz assim, pega aí a sua Bíblia, acompanhe comigo, E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados, teve fome. Amém? A Bíblia diz que Jesus não comeu coisa alguma. Então, nós acreditamos que Jesus fez um jejum de 40 dias,
bebendo água, porque não seria, apesar de ele ser Jesus, ser o Filho de Deus, ele também era na forma humana. Jesus tinha fome, Jesus sentia dor. Então Jesus não poderia fazer um jejum tão longo sem beber água. Então, se você fizer um jejum de 3 dias e você não beber água, você vai passar mal. Se você fizer um jejum de 2 dias e você não beber água, você vai passar mal. Então Jesus faz um jejum de 40 dias e provavelmente Jesus bebeu água. Então esse é um jejum com água. Ah, irmão, então eu posso tirar o alimento, tirar o café, tirar tudo que eu gosto e eu consigo beber água. Sim, faça um propósito nesse sentido se você quer se aproximar mais de Deus. Se você quer chegar perto de Deus, você consegue sim fazer esse jejum e estabelece aí um limite do teu corpo. Não passa do limite do teu corpo, porque senão você vai estar fazendo aí um sacrifício de tolo. Se você começar a sentir dor, e tem pessoas que falam, não, irmão, eu parei de jejuar porque eu não sentia mais nada. Não, mas o jejum não é para você sentir dor no seu corpo físico. É para você mortificar a carne, sim, mas espiritualmente. É para você se aproximar mais de Deus. Você ter uma conexão com Deus e numa tomada de decisão. Tá bom? É assim que eu vejo o jejum na Bíblia. Então, esse jejum praticado por Jesus provavelmente foi um jejum aí que ele foi com água. Jesus tomou água. E eu já fiz várias vezes jejum em que eu tomava somente água. Amém? Agora nós vamos para a terceira dica e essa dica eu te garanto que pode ajudar aí você a perder alguns quilinhos aí. Tá bom? O jejum de Daniel, ele é muito falado na Bíblia, o jejum de Daniel. Daniel 10, verso 2 e verso de número 3. E eu já te explico sobre esse jejum, que é um jejum parcial. O capítulo 10 e o verso 2 diz assim, ó. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Jejum de Daniel, 21 dias. Muito usado pelas pessoas, muito usado nas igrejas, as pessoas fazem campanhas aqui baseado no jejum de Daniel. Mas o detalhe é, irmãos, que Daniel tira então os manjares, o vinho e não usa nem unguento, né? A nova versão internacional diz que ele tirou o perfume, não usou perfume. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aqui para não gerar polêmica aí sobre o uso do perfume, do desodorante, tá? Mas o detalhe é que Daniel faz um jejum, ele precisava de uma resposta de Deus também. Se você for analisar o texto, você vai ver que Daniel, o anjo, depois de 21 dias, o anjo aparece a Daniel e diz que a oração dele foi ouvida no primeiro dia. Porém, ele foi impedido pelo rei da Pérsia, simbolizando ali o próprio Satanás, o adversário dele. E ele chama reforço então para ajudá-lo naquela batalha. Então, irmãos, repare que Daniel tirou os manjares, as coisas que ele desejava. Manjar é coisa boa, é coisa gostosa. Tirou o vinho e ali, provavelmente Daniel só se alimentou de frutas e legumes e saladas. Então, por que que isso pode te ajudar? Tivemos aqui em casa uma prova viva, apesar que foi por forçado a fazer uma dieta. A minha esposa fez uma dieta meio que forçada por conta de um cálculozinho na vesícula. E ela não podia comer carne, não podia comer feijão, não podia comer arroz, uma série de coisas ela não podia comer. Teve que comer somente sopa, tomando sopa o tempo todo, legumes, não era todas as coisas que ela podia comer. E ela emagreceu. Ah, ela sobreviveu? Passou mal? Não, não passou mal. Teve algumas dificuldades no início, porque o organismo da gente está acostumado a comer coisas pesadas muitas das vezes. Então, se você quer perder alguns quilinhos, faça aí o jejum de Daniel, que eu tenho certeza que vai te ajudar a perder aí esses quilinhos que você está desejando. Faça o jejum de Daniel, não coma carne, tire aí um bocado de coisa aí da tua vida e coma somente legumes, que eu tenho certeza que irá te ajudar muito. Além de você ter essa conexão com Deus, tá bom? Ficar mais perto do Senhor, você quer ter mais intimidade, você quer ser corajoso, você quer expulsar demônios. Irmão, como assim expulsar demônios? Nós iremos falar aqui agora sobre isso, sobre uma ordenança de Jesus sobre expulsar demônios. Capítulo 17, irmãos, de Mateus, ele descreve Jesus em um determinado local que chegou um homem e disse: Senhor, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Ele está endemoniado, terrivelmente endemoniado.
Eu levei até os seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. Jesus então fala algumas coisas, fala, olha, até quando eu estarei no meio de vós? Até quando, seus hipócritas, né? Jesus começa a falar uma série de coisas, traga o menino aqui. Então Jesus repreende aquele demônio. Irmãos, a Bíblia diz que um tempo depois, os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E aí o Senhor diz assim, olha, porque a fé de vocês é pequena. Se vocês tiverem a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a esse monte, vai-te daqui, e ele vai. E aí ele completa dizendo, esta casta de demônios só sai com jejum e oração. Então, para você ser corajoso, para você ter conexão com Deus, com Jesus Cristo e o Espírito Santo, você precisa jejuar. Você não tem como, tem castas, como Jesus disse, que só sai com jejum e oração. Peraí, Jesus mandou fazer jejum? Nós conseguimos entender a respeito disso que é para fazer jejum. Como é o jejum? Qual é a minha maneira de agir quando eu estiver jejuando? Eu quero que você acompanhe comigo. Mateus 6,16. Olha o que a Bíblia diz, olha o que Jesus, a ordem de Jesus para quem quer fazer um jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecerdes aos homens que jejuam, mas o teu pai que está em oculto, o teu pai que vê em oculto, te recompensará. Oh, louvado seja Deus. Glória a Deus por esta palavra. Jesus aqui, ele dá uma ordem de como seria o jejum. Porém, ele não diz quantos dias você tem que fazer, você que determina qual é o teu propósito. Porque Jesus estava dizendo, olha, vocês não façam como os hipócritas que ficam se mostrando que está fazendo jejum para que seja visto pelos homens. Jesus falou que, em verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas vocês, quando quiserem jejuar, que vocês lavem o seu rosto. Olha, fique tranquilo, não precisa demonstrar para as pessoas que você está jejuando, porque o teu Pai que está no céu te recompensará. Amém? Então é isso que o Senhor tem para você. Ou se você quiser fazer um jejum, o jejum total, ótimo, mas respeite os limites do teu corpo. Se você quer fazer um jejum só com água, faça, respeitando também os limites do teu corpo. Mas se você quer fazer o jejum parcial, como Daniel, você faça, que vai fazer muito bem, além de fazer bem para a tua saúde, vai fazer bem para a tua saúde espiritual também, tá bom? Mas nunca faça como se você querendo mostrar para as pessoas que você é espiritual, que você está fazendo jejum, que você é mais crente, que você é o santão. Não faça isso. Faça isso para que você se aproxime mais do Senhor, para que você tenha intimidade com Ele, que você não seja um covarde, que você não tenha essa fé tão pequenininha, mas que você possa estar perto de Deus, tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, a tua família, através dessa palavra, em nome de Jesus.